Enquanto o mundo ocidental estava envolvido com as grandes navegações e o Brasil estava sendo descoberto, lá nas terras iranianas estava surgindo uma nova dinastia, a dinastia Safávida, que governou de 1501 até 1736. Vem comigo nessa aventura! A dinastia Safávida era de origem turca, com base provavelmente ali naquela região do Azerbaijão. Os Safávidas ficaram conhecidos por serem a primeira dinastia a criar um Estado iraniano unificado desde o Império Sassânida, pois vimos que com a chegada dos árabes e de seus califados, as terras iranianas tinham sido fragmentadas em diversas dinastias. Os reis safávidas diziam-se descendentes do profeta Maomé, o que é um pouco criticado aí por alguns estudiosos. Mas a verdade é que eles implementaram a escola xiita como a religião oficial do seu império. E com isso deu uma virada na história do Irã. Assim, eles também são comparados aos sassânidas ao adotarem uma religião oficial, já que os sassânidas fizeram do zoroastrismo sua religião oficial. Apesar dos safávidas não serem os primeiros governantes xiitas do Irã, eles desempenharam um papel crucial no sentido de tornar o xiismo a religião oficial em todo o Irã. O maior dos monarcas safávidas foi o Shah Abbas I, que chegou ao poder em 1587. Ele logo reconheceu a ineficiência de seu exército, que era constantemente derrotado pelos otomanos. Então, ele resolveu contratar ingleses para reorganizar os soldados do Shah em um exército permanente, oficial, pago e bem treinado, semelhante ao modelo europeu. E é claro que esse exército cruzou com os portugueses, que estavam explorando o mundo com suas expansões marítimas. O Shah Abbas I usou a sua nova força para expulsar os portugueses do Bahrein em 1602. Durante o longo reinado do Shah Abbas I, o império compreendia o Irã, o Iraque, a Armênia, Azerbaijão, Geórgia e partes do Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão e Paquistão. O que alimentou o crescimento da economia safávida foi a posição geográfica do Irã. O Shah Abbas I apoiou também o comércio direto com a Europa, particularmente com a Inglaterra e os Países Baixos, que se interessavam por produtos orientais como o tapete e a seda. O Shah Abbas I reconheceu os benefícios comerciais de promover os produtos locais e artesanais, e que acabaram representando grande parte do comércio externo do Irã. Desenvolveu-se a produção de artesanatos tais como azulejos, ladrilhos, cerâmicas e tecidos. A tecelagem de tapetes artesanais evoluiu para uma indústria especializada. Paty, eu vou viajar para o Irã e onde eu posso conhecer mais sobre a dinastia Safávida? Gente, na cidade de Isfahan, porque o Shah Abbas I transformou Isfahan na capital imperial. E Isfahan, ela fica onde? Fica no centro do Irã, né? Então, era um local estratégico. E lá, gente, vocês vão se deliciar, se deslumbrar com toda a arte, com toda a arquitetura safávida. Uma praça lindíssima, tem os palácios do Shah, onde o Shah recebia os nobres de outros países, tem a mesquita lá do harém dele, tem um monte de coisa e um artesanato lindo. Isfahan não pode ficar de fora na sua visita ao Irã. E aqui no canal, gente, tem um vídeo só sobre Isfahan. No blog também eu dou detalhes, então correm lá
para ver. Tem as pontes, né? Aquelas pontes maravilhosas sobre o rio que passa em Isfahan, também da época safávida. E além disso, vale destacar 14 igrejas cristãs. Não tive a oportunidade de visitar, mas também estão lá em Isfahan. E isso é interessante, porque os safávidas, apesar de implementarem, né, o xiismo como a religião oficial do Irã, eles tinham uma certa tolerância religiosa. E por isso as igrejas cristãs em Isfahan, que também remontam a essa época do período safávida. Enquanto a Europa vivia conflitos religiosos entre católicos e protestantes, há registros de viajantes que relatam uma liberdade religiosa no Irã, naquela época, acreditem se quiser. Candelabros descobertos lá em Isfahan, e é do século XVI. Olha só. Dizem que o Shah Abbas I se interessou pela porcelana azul e branca e começou a colecionar exemplares requintados. Ele doou vários desses vasos e a maioria dos vasos exibidos no Museu Nacional do Irã traz o selo de doação do Shah Abbas I. Também no museu, lá em Teherã, vimos algumas armas utilizadas pelo Shah Abbas I. O contato maior com culturas da Europa proporcionou um impulso de inspiração para os artistas iranianos que adotaram a pintura a óleo. O início da pintura a óleo foi contemporâneo ao fim das pinturas em miniatura neste período. As pinturas que estão no Palácio Shehrel em Isfahan retratam não somente como eram os instrumentos musicais da época, mas também servem como referência das roupas, estilos e tecidos. Retrata uma guerra de 1518. E olha, reparem nos cavalos. Os cavalos sempre foram importantes aqui na região. Dizem que o desenvolvimento dos persas, o grande império persa, se desenvolveu por causa dos cavalos também, para fazer esse deslocamento. Eles também eram grandes construtores de estradas. E olhem aí a representação de uma guerra aí. Esse quadro aqui retrata a época mais ou menos de 1550 e é interessante para a gente ver o estilo dos chapéus utilizados, das roupas, dos bigodes deles. Pra gente ver aí as características da época. Olhem só que coisa mais linda, o manuscrito do Shahnameh de Ferdowsi com suas miniaturas e também um livro de Hafez da era safávida. Olha, aqui são tapetes de rezar do período safávida. Aqui é um tapete de seda do século XVI. E tapete para eles aqui do Irã é uma coisa muito valiosa, é quase que uma poupança que eles fazem. E quanto mais antigo, mais valor tem. Roupas aqui do século XVII. Uma porta provavelmente de 1573. Olha o trabalho, gente. A gente também encontra um pouco da arquitetura e da arte safávida em Shiraz, como nessa escola construída em 1615 para estudos islâmicos. Apesar da queda dos safávidas em 1736, eles deixaram sua marca e afetaram o desenvolvimento do Estado moderno iraniano. Eles garantiram a unidade e a continuação de diversas tradições persas e sua influência cultural e política dura até os dias atuais com a República Islâmica do Irã, em que o xiismo ainda é a religião oficial. E aí, gostaram? Então, se gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal e agradeço aí a todos que estão comigo nessa aventura pelas terras iranianas.